Olá, meus amados e queridos irmãos, como vocês estão? Tudo na santa paz de Deus? Bora lá para mais um vídeo, mais um salmo, mais uma mensagem. Hoje, vai estar estudando, aprendendo, o Salmo 41. É o Salmo 41, né, Dudu? Acabei de orar ele ali, acabei de estar estudando ele ali, mas é o 41 mesmo. Como vocês estão? Tudo na santa paz de Deus? Bora lá para mais uma mensagem? Então, bora lá, Eduardo? Bora lá. E, pessoal, pega a Bíblia de vocês aí em casa, para você estar acompanhando comigo, mais o Eduardo, na hora que nós estiver lendo o Salmo 41, estiver orando, para você estar acompanhando conosco, para vocês verem o que realmente está escrito. É bom você estar acompanhando. Bora lá para a mensagem de hoje? Nós vamos falar sobre o pecado, O pecado que esconde a graça, Todos nós pecamos e fica querendo esconder os pecados, né, Eduardo? E a gente adianta esconder o pecado? Não adianta, Deus sabe tudo, né? Deus não vê tudo? Pra que eu vou ficar escondendo meus pecados? Não vai adiantar nada. Sim, que é Deus que vai vir cá e puxar minha orelha. Sem que é Deus que vai, Deus é amor, Ele vem, faz carinho em mim, me abraça. Quando eu tô triste, carente, Ele vem como é que eu posso dizer? Me dá ânimo, né? Me dá carinho, É Deus que me dá carinho quando eu tô triste, quando eu tô atribulada. Mas se eu fizer alguma coisa de errado, se eu pecar, se eu pisar na bola, o que Deus vai fazer comigo, Eduardo? Puxa a sua orelha. Aí, na minha orelha. Aí adianta eu ficar escondendo meus pecados? Adianta eu esconder meus pecados de vocês aí de casa? Sei que aquele lá de cima está vendo? Adianta, Eduardo? Negativo. Adianta você fazer alguma coisa errada, esconder de Deus? Ou esconder do próximo, sem que Deus está vendo tudo? Adianta você querer esconder do próximo, sem que é Deus que está vendo? Não. Não, Então vamos lá. O tema é o pecado que esconde e a graça que liberta, Então é o pecado que esconde e é a graça que liberta. Em Provérbios, capítulo 28, no versículo 13, o que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, quem confessa as suas transgressões, Eduardo, o que acontece com eles? Pode repetir? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aqueles que escondem as suas transgressões, ele jamais prosperará. Então, quem comete transgressões, ele não vai prosperar. Os planos não vão dar certo, né? Os objetivos. Nada vai fluir, nada vai pra frente. Você vai ficar ali, parada ali, igual um poste, Eduardo? Não vai sair do lugar. Porque você está cometendo transgressões, está cometendo pecados, Em João, 1 João, no capítulo 3, do versículo 4 ao 5, está escrito assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado. Nele quem, Eduardo, que não há pecado? Em Deus? Em Jesus Cristo. Ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. E nele não há pecado, Vivemos em um tempo onde o pecado deixa de ser tratado como pecado. A pessoa faz coisa errada, peca e ainda acha que não é pecado, É engraçado, pessoal de casa? Muito esconde, relativizam ou até justificam, mas a palavra deixa clara. Pecado não é fraqueza, é transgressão. Então vai falar assim, eu pequei porque eu sou fraco, eu pequei porque eu sou isso, eu fiz isso porque eu sou fraco. Pecado não é fraqueza, é transgressão. Pecado não tratado não desaparece, se acumula. Pecado escondido não protege, condena e é o mais forte.
pecado escondido não protege, ele condena e é o mais forte. Jesus não veio para passar pano no pecado, ele veio para arrancar o pecado da nossa vida. O pecado não é erro, é rebelião contra Deus, viu? Falar, pequei, errei, né? Não, é uma rebelião contra Deus. Em 1 João, no versículo 3 ao 4, o pecado é transgressão da lei. Explicação profunda. A palavra transgressão significa ultrapassar um limite estabelecido. Quebrar uma ordem consciente. Então, eu sei que é errado e mesmo assim eu vou lá e faço. Então, eu tô quebrando uma ordem consciente. Eu tô consciente que eu tô fazendo errado, que eu tô quebrando aquela ordem. Então eu tô consciente, porque eu sei que é errado e eu tô fazendo. Então eu tô quebrando uma ordem. Eu tô quebrando uma ordem consciente. Eu tô consciente do que eu estou fazendo. Ou seja, pecado não é acidente. Pecado é decisão. É verdade, isso aí é verdade. Pecado é decisão. Você fez porque você quis. Você escolheu fazer. Confronto. Muita gente diz, foi sem querer. Todo mundo faz. É normal. Mas Deus diz, você sabia e mesmo assim fez. Que a gente sabe que é errado e mesmo assim vai lá e faz, né? Então Deus vem e fala, você sabia e mesmo assim você fez. Exemplos bíblicos. Adão não caiu por ignorância, caiu por escolha. Adão, então, ele tinha, né? Tinha a alternativa de não comer o fruto. Tinha a alternativa de escolher escutar a voz de Deus, né? Ou escutar a Eva, né? Aí o que ele fez? Ele tinha duas alternativas. Escutar a Eva ou escutar a Deus, que Deus tinha falado para não comer do fruto do jardim. Ele tinha duas escolhas. Então, Adão... Cadê aqui? Adão caiu por escolha. Davi pecou por acidente? Ele planejou. Então, Davi não pecou por acidente. Lógico que não, gente. Davi não pecou por acidente. Ele planejou. Foi igual o Eduardo já falou aqui. Betseba toda sedutora pro lado de Davi. Toda, né? E ele fez o quê? Aquela ali tem que ser minha, né? E logo... deu um jeito de tirar o marido de Betseba do meio do campo, né? Uhum. Cadê? Aqui. Então, Davi não pecou por acidente. Ele pecou por escolha, né, Eduardo? Sim. Cadê? Ele planejou, que dizer. Foi Adão, não caiu por ignorância. Então, quer dizer que Adão não caiu por ignorância. Ele caiu, foi por escolha, né? Porque ele escolheu. E Davi pecou por acidente? Davi não pecou por acidente, ele planejou. Então não existe isso. Ah, eu pequei por acidente. Existe isso, Eduardo? Pecar por acidente? Negativo. Negativo, né? Pecou porque planejou. Explicação. Quando você tratar pecado como erro, você nunca vai se arrepender de verdade. É verdade. Esconder o pecado se autodestrói. Em Provérbios, capítulo 28, Provérbios 28, no versículo 13, o que encobre jamais prosperará, né? Então, quem encobre o seu pecado, ele jamais prosperará. Explicação profunda. Cadê? Explicação profunda. Encobrir não é só esconder dos outros, é esconder de si mesmo. É fingir que tá tudo bem. O perigo de esconder, você perde sensibilidade espiritual. Sua consciência vai ficando cauterizada. Você começa a viver uma vida dupla. Por fora, aparência e por dentro, podridão. É o que eu também já falei aqui nos vídeos pra vocês, né?
Não adianta a gente ter uma boa aparência por fora, mas por dentro está cheio de podridão. Está com o coração amargurado, está com o coração podre, está com a mente poluída. Então não adianta eu ter a aparência por fora está boa, agradável e por dentro só tem podridão. Igual eu já falei aqui pra vocês. Quem conhece a gente lá no fundo, lá no íntimo da nossa alma, é só Deus. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece o que passa aqui e vai pra cá. Deus conhece tudo. A gente pode fingir alguma coisa pro homem, mas pra Deus a gente não finge nada. Porque Deus vê tudo. Deus sabe o que passa aqui, Deus sabe o que passa aqui. Então nós não adianta achar que está escondendo de Deus, porque não está. Então, cadê aqui, né? Enquanto você tratar pecado como erro, você nunca vai se arrepender de verdade, né? Foi o que eu li, né? O que encobre jamais prosperará. Explicação profunda. Encobrir não é só esconder dos outros, é esconder de si mesmo. É fingir que tá tudo bem. O perigo é esconder. Você perde sensibilidade espiritual, sua consciência vai ficando cauterizada. Você começa a viver uma vida dupla, por fora aparência, por dentro podridão. Exemplo: Davi tentou esconder seu pecado com Betseba. Resultado: ele mentiu, manipulou, matou. Um pecado escondido gera outros. Verdade forte: você nunca pode esconder dos homens. Você pode esconder dos homens, mas nunca de Deus. Porque ele fala que a gente pode até esconder os pecados do outro, né? Mas nunca de Deus. Porque não tem como esconder nada de Deus. Não tem como, gente, não tem como. Você pode estar achando que você está fazendo alguma coisa escondida, mas escondido você não tá, porque Deus está vendo tudo. E é Deus que vai ser juiz na sua vida. É Deus que vai ser juiz. Ele pode ser o seu juiz e seu advogado. Mas se for para ele bater o martelo e falar assim, ó, acabou para você, ele bate o martelo e fala que acabou. Então vamos prestar atenção no que a gente está fazendo? Vamos prestar atenção nos nossos atos, nas nossas transgressões? Para que no dia que chegar no dia final, né, no juízo final, Deus não bater o martelo e falar assim, ó, acabou para você, não tem mais chance. Eu não quero, Deus me livre. Você quer, Eduardo? Eu não. Misericórdia. Eu tô correndo atrás da minha salvação. Eu tô correndo atrás dela. Ela tá correndo de mim, eu tô correndo atrás dela. Eu quero pegar minha salvação pra mim. Eu não quero esperar chegar no dia do final, né? Do juízo final, né, Eduardo? E Deus tá lá como juiz, porque ele vai ser um juiz na nossa vida, é ele que vai nos julgar. E no dia que chegar no dia do juízo final, Deus pegar e bater o martelo e falar assim, Janaína, acabou pra você. Não tem mais salvação, você está anulada. Eu tô tirando o seu nome aqui do livro da vida. Pensa se Deus falar isso pra mim. Eu acho que se eu já vou estar morta, né? Eu vou morrer de novo. Misericórdia, eu quero nem pensar nisso. Ah, não, eu tenho que pensar nisso, né? Na verdade, eu tenho que pensar, né? Pra quê? Pra eu não ter? Pra eu não ter transgressões? Vamos lá, então. Então, a gente pode esconder dos homens, mas de Deus, nunca. Confessar não é fraqueza. O caminho da cura é caminho da cura. Então, confessar, gente, confessar seu pecado para Deus, não é fraqueza, é um caminho para cura. Porque só Deus que pode te curar, te libertar daquele pecado. Só Deus que pode vir e arrancar aquilo de você. Então, vamos confessar para Deus. Em Provérbios 28, no versículo 13, o que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa os seus pecados, alcança a misericórdia de Deus. Confessar não é admitir, não é só admitir com a boca. Confessar é reconhecer, sentir peso, decidir mudar. E o texto fala algo poderoso, não basta confessar, tem que deixar. Então, quando você confessar para Deus que você errou, que você pecou, você tem que deixar aquele pecado para trás. Você tem que enterrar aquele pecado.
Não é cometer ele de novo, não. Porque aqui falou que Davi pecou, mas ele se arrependeu. Ele não tornou repetir o pecado que ele cometeu, não. Ele não repetiu envolver com mulher casada. Ele envolveu com mulher casada uma vez. Mas quando ele envolveu com mulher casada uma vez, ele se arrependeu. Ainda teve as consequências na vida dele. Que teve muita consequência, porque o primeiro filho dele, Betseba, morreu. Ele ficou atribulado, a alma dele ficou atribulada, a alma dele ficou angustiada. Então ele teve que pagar. Então, assim, quando a gente confessa que pecou, que errou e está arrependido, nós temos que deixar para trás. Não pode cometer de novo. Não pode cometer aquele pecado que você cometeu. Tem que se arrepender verdadeiramente. Tem gente que pede perdão, mas continua no erro. Chora, mas não muda. Isso não é arrependimento, é remorso. Diferença. Judas sentiu remorso e o que Judas fez, Eduardo, quando ele sentiu remorso? Judas, acorda, tá dormindo? Não, eu tava tentando lembrar, assim, você falando na parte depois que ele já tinha traído Jesus. O que aconteceu com Judas quando ele... Ele ficou meio maluco, né? Não, e depois o que aconteceu com ele? Acabou se matando. Ele morreu, né? Judas sentiu remorso porque traiu Jesus, ficou melelé da cabeça porque o remorso foi tanto que ele acabou tirando a própria vida. Pedro se arrependeu e foi restaurado. Por que Pedro se arrependeu? Porque ele negou Jesus 3 vezes. Então ele negou Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu verdadeiramente. Porque ele se arrependeu, voltou para Cristo e trabalhou para Cristo aqui na terra. Deu continuidade no Evangelho. Então isso sim é arrependimento. Arrependi, não vou tornar a fazer o mesmo erro e vou tocar, né, minha vida pra frente. Vou agradar a Deus. E foi o que Pedro fez. Ele se arrependeu, pediu perdão, confessou o seu erro para aqueles que estavam ali perto, pediu perdão para Jesus e continuou, né, dando continuidade ao Evangelho de Jesus, né. Deus não responde palavras, ele responde transformação. Então não adianta eu ficar com muito blá, 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 blá e não houver transformação em mim. Porque palavras é só palavras. Palavras vai, palavras vem, é só palavra. É cheio de mimimi palavra. Tem que ver a intenção, tem que ver transformação. Que haja transformação no nosso ser. Que haja mudança no nosso ser. Nós temos que ser luz e não trevas. Jesus não veio negociar pecado, ele veio removê-lo. Em 1 João, capítulo 3, do versículo 5, ele se manifestou para tirar os pecados. Explicação profunda. Tirar aqui significa remover completamente, arrancar pela raiz. Jesus não veio para aliviar culpa, para maquiar comportamento. Ele veio para libertar de verdade. Então Jesus ele não veio para aliviar a culpa e nem para maquiar comportamento, né? Maquiar comportamento. Ele veio para libertar de verdade. Então Jesus ele não morreu só para aliviar nossos pecados. Ele não morreu só para nos aliviar um pouquinho da dor. Ele veio para arrancar, para tirar completamente o pecado da nossa vida. Só que parece que nós fica correndo atrás do pecado, né? Fica correndo atrás do erro. Em vez de nós correr para Jesus, nós fica correndo pro lado errado, pro lado do mal. E não podemos ser assim não, vamos correr para Jesus, gente. Vamos correr para Jesus. Se o pecado continua te dominando, algo está errado na sua entrega. Porque onde Jesus governa, o pecado perde força. Verdade espiritual, você pode até cair, mas não consegue viver confortável no pecado. Ninguém vive, né, confortável no pecado. Apesar que tem gente que vive, né, Eduardo? Tem gente que tá vendo que tá no pecado, que tá no erro e continua ali pecando. Parece que acha saboroso o pecado. Eu quero ver no dia do juízo final. Na hora que tiver Deus de um lado e o Lúcifer do outro. Vou falar diabo, que aí vocês acordam, né? Na hora que o diabo estiver do outro, né?
pegando as alminhas, vem pra mim, vem. Aí depois não adianta chorar clamando a Deus, não. Que depois ela não tem mais salvação, não. Cadê Dudu? Verdade espiritual. Você pode até cair, mas não consegue viver confortável no pecado. Ou Jesus governa, ou o pecado governa. Não existe meio termo. Então não existe, gente. Eu querer ficar com Cristo e ficar com o pecado. Aí Jesus não vai habitar em mim, não. Se eu estiver no pecado, você acha que Jesus vai ficar em mim, Eduardo? Você acha que vai ter a luz do Espírito Santo sobre as nossas cabeças? Não. Você acha que Jesus vai estar aqui dentro da nossa casa? Se eu ficar no pecado, você ficar no pecado, ou seu pai ficar no pecado? Infelizmente não. Então não tem como nós agradar dois deuses, né? Eu posso dizer, né? Dois Duas deuses. situações, né, no caso. Não tem como eu agradar a Deus e agradar o diabo. Ou eu escolho um dos dois, que eu quero ficar. Eu já escolhi, eu quero ficar com Jesus. 3 níveis de pessoa na igreja hoje. Os que esconde, vive de aparência. Tem gente que peca, esconde e só vive de aparência. Nunca prospera espiritualmente. Os que confessam, mas não deixam viver em ciclo. Os que confessam, mas não deixam, vive em ciclo. Sempre cai no mesmo erro. Os que confessam e abandonam, experimentam misericórdia e vivem transformação real. Então, os que confessam e abandonam. Tem gente que confessa e abandona o pecado. Eita, glória a Deus, hein? Que maravilha. E sim, e é isso que Deus quer de nós, quer que nós confessemos os nossos pecados e abandona eles, não torna a repetir. Conclusão forte. O texto não deixa dúvida. Esconder é destruição. Confessar é deixar, é igual misericórdia. Então, confessar é deixar os pecados. Aí vira misericórdia na nossa vida, né? Que aí vem a graça de Deus. E João reforça. Jesus, em João, né? João reforça. Capítulo da Bíblia de João. Jesus veio para destruir o pecado na sua vida. Jesus veio para destruir o pecado na nossa vida. Hoje existem 2 caminhos diante de você. Continuar escondendo ou confessar e abandonar. Porque a verdade é, pecado escondido te leva para longe de Deus. Pecado confessado te leva de volta para Ele. Faça 3 perguntas para si mesmo. O que eu tenho escondido? O que eu tenho escondido? O que eu tenho escondido, Jesus? Eu realmente me arrependi? Ou só senti mal? Ou que eu preciso abandonar hoje? O que eu preciso abandonar hoje? Então vamos fazer essas 3 perguntas para Deus, né, Eduardo? Vamos fazer essas 3 perguntas para Jesus hoje? Você aí de casa também, faz essas 3 perguntinhas para Jesus hoje. O que eu tenho escondido? Eu realmente me arrependi? Ou só me senti mal? O que eu preciso abandonar hoje? Então essa é a mensagem de hoje. O vídeo ficou um pouquinho comprido da mensagem. Eu nem reparei, o Eduardo nem para me dar um toque. Mas é assim mesmo. Quando começa a falar de Deus, quando começa a falar do pecado, a gente nem vê os minutos passar. Porque é algo que a gente tem que nos libertar realmente. Então quando a gente fala do pecado, a gente fala para limpar nossa alma, limpar o nosso ser, para que nós fica na presença de Deus do jeito que é do agrado de Deus. Ah, então eu não vou fazer isso só para agradar a Deus? Não, você não vai fazer isso só para agradar a Deus, não. Você vai fazer isso para ter sua salvação eterna. Porque se você não fizer o que é o certo, a sua salvação vai ser, anulada do livro da vida. Deus vai riscar o seu nome do livro da vida. Porque todos os nossos nomes estão no livro da vida. E eu quero que o meu nome continue no livro da vida. Então eu quero agradar a Deus. E para me agradar a Deus, eu tenho que me afastar do que a carne gosta. Então essa é a mensagem de hoje. Vou passar a palavra para o Eduardo. O Eduardo tá lendo o Salmo. O Salmo é até pequenininho hoje. O Salmo 41, não é grande. Então rapidinho nós explica ele para vocês, tá? Bora lá, Dudu? Bora lá. Então bora lá.
A paz de Deus a todos, como vocês estão? Hoje vamos fazer a leitura aí, né, do Salmo 41, outro Salmo de Davi, né? Então vamos lá, já pega sua Bíblia aí para acompanhar a leitura com a gente e ver o que ele passa para nós hoje. O título diz assim: Oração de um doente, Salmo de Davi. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus nos ajudará quando estiver em dificuldades. Ó Senhor, o Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Eu disse: ó Senhor Deus, pequei contra ti, tem compaixão de mim e cura-me. Os meus inimigos falam mal de mim e perguntam: quando será que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, não fala com sinceridade e ainda junta más notícias a meu respeito, para sair espalhando por aí. Todos os que me odeiam falam de mim cochichando e pensam que o pior vai me acontecer. Eles dizem assim: ele está muito mal, mesmo e não vai se levantar mais. Até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Para que eu dê aos meus inimigos o que merecem, eles não me vencerão, e assim ficarei sabendo que tu me aprovas. Tu me ajudarás porque faço o que é direito, e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Louvado seja o Senhor, ó Deus de Israel. Louvado seja agora e sempre. Amém, amém. 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 Glória a Deus, aleluia. E aí, Eduardo, o que Davi tá passando para nós aí nesse Salmo 41? O que nós pode tirar de proveito aí nesse Salmo 41? Bem, esse aqui é um salmo, né, em que Davi se vê em dificuldade, né, que uma fase da vida que muitas pessoas estavam atacando ele com palavras, principalmente com palavras, né. Mas aqui no começo ele fala, né, felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará. Então aqui fala, né, que Deus ele fica feliz, né, das atitudes das pessoas que ajudam os pobres, né, e Deus se alegrará disso. Então aqui fala, né, pra gente ser ter um pouco mais de amor uns com os outros, né, ajudar o nosso próximo, que Deus se alegra disso. Mas como eu disse, como é um salmo aqui que Davi ele estava num momento difícil, ele fala aqui embaixo. Aqui. Ó Senhor Deus, pequei contra ti, tem compaixão de mim e cura-me. Então aqui já mostra que ele estava nessa situação por conta de um pecado, né? Ele mesmo fala que pecou contra Deus e estava pedindo compaixão para ele e pedindo que Deus o curasse. Então talvez ele estava meio adoentado, né? Pode ser de alma também ou de corpo. Pode estar meio atribulado, né? A alma atribulada, ou então ele poderia estar enfermo mesmo, né? Poderia estar doente. Por quê? Porque ele fala: eu pequei contra ti, Senhor. Mas Davi pecou contra Deus? Pecou. Minha mãe disse no começo. Mas acabou de falar agora mesmo, na mensagem. Ele não pegou a esposa lá do soldado? Ele não ficou com Betseba? Betseba era uma mulher casada. Então, quando ele fala pequei contra Deus, são esses pecados aí. Não é que ele teve blasfêmia, né, contra o Espírito Santo, não. É que ele pecou contra Deus. Porque o pecado que nós cometemos aqui na terra hoje, nós estamos pecando contra Deus. E nessa situação aqui, Davi se encontrava mesmo enfermo, né? Porque aqui ele fala, né? Que os meus inimigos falam mal de mim e perguntam: quando será que ele vai morrer e ser esquecido? Então aqui mesmo numa situação que Davi estava muito, né, debilitado, em vez de alguém ajudar ele com palavras, não. A maioria dos inimigos dele falavam, né? Quando será que ele vai morrer? Quando será que ele vai ser esquecido, né? Querendo saber quando que Davi iria partir, quando ninguém mais iria lembrar de Davi e falar sobre ele. Os inimigos dele queriam saber isso, tirar Davi do caminho dele. E aqui ele fala também: se algum deles vem me visitar, não falam com sinceridade e ainda junto más notícias a meu respeito. Isso eram os amigos dele, né, Eduardo? Aí eu já não sei, né? Aqui ele citou um amigo que era o melhor amigo dele, mas aqui no começo ele fala que eram os inimigos dele. Não sabemos se eram alguns amigos, né, se passando por amigos, se eram familiares, se eram conhecidos. Ou se era só uma pessoa mesmo querendo ver a destruição dele. Era só o povo, né? Querendo ver a destruição dele. Aí não sabe. Aí, aonde tá? Será que Davi deu ouvido pra esse povo? Eu acho que não. Não. Ele sempre estava ali pedindo a misericórdia de Deus. Falando pra Deus: Senhor, meus inimigos estão aqui me caluniando, me defamando. Estão doidos para ver minha derrota, estão doidos para ver minha destruição. Mas eu estou aqui, Pai, pedindo a tua ajuda, pedindo o teu socorro. Então ele
ouvia, mas ele sempre estava ali buscando de Deus, né? Então ele queria ver o que Deus tinha para ele. E é o que nós temos que fazer hoje em dia. Não dar ouvido para as vozes que nos atacam. Não dar ouvido para aqueles que querem ver o nosso mal. Não dar ouvido para aqueles que querem ver a nossa destruição. Sabe para quem que nós temos que dar ouvido? É para Deus. Entregar nas mãos de Deus e falar: Senhor, faça justiça na minha vida. O Senhor sabe de tudo. Eu não quero dar ouvido para aqueles que estão falando de mim. Eu não quero dar ouvido para aqueles que estão levantando falso testemunho ao meu respeito. O Senhor que sabe de tudo. Eu estou aqui, Pai, para te agradar. Se eu estou cometendo algum erro, algum pecado, venha ao meu encontro e me mostra. Eu acho que era assim que Davi estava no Salmo 41. Eu acho que era mais ou menos nessa parte que Davi estava no Salmo 41, né, Eduardo? E aqui mostra, né, como o ser humano pode ser maldoso, né? Que ele fala, né? Os inimigos deles faziam questão de ir visitar ele no momento que ele estava ali debilitado. E ele fala, né? Se algum deles vem me visitar, não fala com sinceridade, e ainda junto más notícias a meu respeito para sair espalhando por aí afora. Então, eles faziam questão de visitar Davi, ver como ele tá, para falar coisas de coisas erradas, né, a respeito de Davi e sair espalhando por aí. Inventava mentira, porque Davi poderia estar numa situação diferente e ele saía para a rua inventando coisas que não era realmente o que Davi estava passando. É o que acontece hoje em dia na nossa vida aqui no mundo. Tem pessoas que não gostam da gente e faz de tudo para ver a nossa destruição, aí é onde eles inventam mentira ao nosso respeito. Aí é aonde que a gente não deve dar ouvido para as vozes do inimigo, porque essas são vozes do inimigo tentando nos atingir, tentando nos abalar, tentando nos destruir. Então é onde nós não devemos dar ouvido para as pessoas que estão querendo o nosso mal. Nós temos que dar ouvido para Deus, porque Deus sim que é o nosso bem. Deus sim que é a nossa salvação. Então nós temos que dar ouvido para Deus e agradar a Deus. E aqui ele fala, né? Eles dizem assim: ele está muito mal mesmo e não vai se levantar mais. Então, viu? Por eles, Davi já morria. Estava morto. Eles não davam nenhuma palavra assim de apoio, de positividade para Davi. Era sempre falando que ele não ia mais se levantar, que ele ia morrer, ele ia ficar ali para sempre daquele jeito. Não era uma palavra de positividade. Como a última palavra é de Deus, gente. A última palavra é de Deus na nossa vida. Quando Deus fala, a água parou. Então a última palavra não vem do homem. A última palavra vem de Deus. Pode dar continuidade. E ele fala, né? Até o meu melhor amigo, em que eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. E até lembra, né, se não for o mesmo caso, mas não sei se é o mesmo caso, lembra daquela fase lá que fala, né, que o conselheiro dele, o Aitofel, que minha mãe leu uma mensagem uns vídeos para trás, que era um conselheiro dele de confiança, acabou se voltando contra ele e indo pro lado do filho dele, Absalão, que, né, eles tinham uma rixa ali naquela época. Então o que fala, né, que o melhor amigo dele acabou se voltando contra ele também, né, não se virou contra ele, aqui ó, ele se virou contra mim e ficou contra Davi no momento que Davi mais precisava do amigo dele. Mas aqui Davi faz uma oração, nessa parte da oração Davi fala: ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dê saúde novamente, para que eu dê aos meus inimigos o que eles merecem. Então aqui naquela época, se você era um rei, como Davi era, e você descobrir que tinha traidores ou alguém que se virava contra você dentro do reino, você ia pagar com a sua vida naquela época. Ou você ia ser preso, ia pro calabouço, essas coisas. Então o que Davi pedia, né? Davi também era, ele era um rei bom, ele era bondoso, mas ele também fazia a justiça dele. Então ele pediu aqui para Deus: me dê força, Pai, seja compaixoso comigo, me dê força, me dê saúde novamente, para que eu dê aos meus inimigos o que eles merecem. Então Davi queria fazer a justiça dele. E ele fala: eles não me vencerão, e assim ficarei sabendo que tu me aprovas. Então, se os inimigos de Davi não ganhassem dele, né, naquela rixa, naquela coisa, ele ia ver que Deus aprovava Davi. Daqui ele fala: tu me ajudarás porque faço o que é direito e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Então Davi que tinha a força, né, que tinha a sabedoria, tinha o entendimento que Deus ficaria junto com ele naquela situação. E uma coisa, Eduardo, a gente aqui no mundo de hoje não precisa nem de você ir brigar com seu inimigo, não. Não, aqui já é diferente. Não, no dia de hoje, quando alguém se levantar contra a nossa vida, fica diquinha aí de casa, pessoal, mas vocês já devem saber disso. Quando alguém se levantar contra nós,
para querer nos destruir, não dá o ouvido, entrega nas mãos de Deus. Que ele vai interceder por você. E fica ali em oração. Em oração, entregue nas mãos de Deus, não dá ouvido, não bate boca, não vai brigar, não vai tirar satisfação, deixa eles falar o que quiser falar, deixa eles pensar o que eles quiser pensar. Entregue nas mãos de Deus, que aí Deus vai fazer justiça para você. Se você estiver certo, se você estiver no caminho correto, no caminho de retidão, no caminho que agrada a Deus, aí você pode ter certeza que Deus vai fazer justiça na sua vida. Mas se você estiver em comunhão com Deus, não estiver desejando mal, não desejando ver a destruição do próximo. Ai, Jana, mas ele tá fazendo mal pra mim, eu quero ver tanto ele derrotado. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vamos deixar na mãozinha de Deus, que Deus sabe o que faz. Nós só pode pedir pra Deus nos proteger e nos exaltar perante aqueles que estão querendo nos humilhar. Certinho? Certinho. E depois dessa situação que Davi passou aqui, né, uma situação difícil, no final deste salmo que ele escreveu, ele louva a Deus, né, como sempre ele tem louvado nos salmos dele. Louvado seja o Senhor, ó Deus de Israel. Louvado seja agora e sempre. Amém, amém. Amém. Então depois da situação, né, Davi vendo ali que ele passou por uma situação difícil, Deus foi lá, ajudou ele conseguiu vencer mais um capítulo da vida dele. Ele louva a Deus. Sempre, todos os capítulos, você vai ver alguma partezinha. Pode ser uma simples frase. Ele glorificando, né, ele Eduardo? sempre vai estar glorificando a Deus. Sempre agradecendo, sempre exaltando o nome de Deus, né? Então, pessoal, esse salmo é um salmo que passa uma visão assim, que a gente vai estar numa situação difícil, sempre vai aparecer pessoas para falar frases negativas pra gente, para deixar a gente para baixo. Vai mostrar que também pode a pessoa que a gente mais confia, né? Pode ser da família, pode ser conhecido. Pode nos decepcionar. Pode nos decepcionar, virar contra a gente. Mas esse salmo aqui também passa, que a gente vai passar por isso, que Deus vai ajudar a gente, e no final a gente vai estar ali firme, forte e glorificando a Deus. Glorificando, dando um glória a Deus, né, Eduardo? Sim. Então esse é o salmo de hoje, Salmo 41. Se você não entendeu a nossa explicação, lê o salmo aí, menino. Lê de novo, lê quantas vezes for preciso para você entender, para você tirar proveito do salmo e aprender como ser humano, para nós chegar lá na eternidade, né, na vida eterna e ter nossa salvação, né? E amanhã vai ser um pouquinho diferente, hein? Porque amanhã é o Salmo 42 e não é um salmo de Davi. Olha, não é um salmo de Davi? Aqui tá aí. Normalmente os salmos que é de Davi tá escrito assim, Salmo de Davi ou de Davi. Aqui tá assim, poesia do grupo de Corá, ao regente do coro. Então não é um salmo de Davi. Amanhã não é um salmo de Davi. Amanhã nós vamos aprender com o regente do coro de Corá. É, poesia do grupo de Corá. De Corá, isso mesmo. Então, pessoal, eu saúdo a todos vocês com uma santa paz de Deus. Eu desejo que a presença de Deus esteja dentro de cada lar. Eu desejo que a presença de Deus esteja dentro dos hospitais. Eu desejo que a presença de Deus esteja nos quatro cantos deste mundo. E eu desejo que a presença de Deus esteja nos nossos corações hoje e sempre. Que nunca falte a presença de Deus na nossa vida. E vamos andar no caminho certo. Vamos tirar o pecado pra lá. Vamos varrer o pecado da nossa vida. A paz de Deus a todos, fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa seu like, comenta o que achou, compartilhe, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e ajudar a gente também. Então até amanhã no próximo vídeo, fiquem com Deus. Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.